Olá! Hoje nós vamos fazer a receita de um bolo que eu dei o nome de Bolo Rebeca, que é o nome da minha netinha. E meu genro Ítalo quer aprender a fazer este bolo. Por isso é que nós vamos fazer o bolo juntos aqui, ok? Então vamos lá. Para os ingredientes, a dica que eu dou: sempre separe todos os ingredientes para não ficar parando, pegando o bolo, pegando as coisas, tirando as coisas, enfim, deixe tudo organizado. Então os ingredientes são, é um bolo muito simples, mas que fica delicioso. Uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de óleo, 2 ovos, 2 unidades de ovo inteiros, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de achocolatado, você pode colocar o que você quiser, tá? Eu vou usar o Nescau, você pode usar aquele sem açúcar, enfim, o que você quiser. 1 xícara de chá de açúcar comum, tá? Eu tentei fazer com o demerara, não ficou legal. Então esse bolo não é fit, é para a netinha, tá? Então não é fit. Então coloca o açúcar refinado mesmo. E 1 colher de fermento. Bom, primeira dica, deixe tudo organizado. Segunda dica, nunca bata o fermento junto com os ingredientes. O fermento é a última coisa que a gente põe, só dá uma mexidinha já com a flor montada e aí você coloca ele para assar, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai pegar todos os ingredientes líquidos e bater no liquidificador. Deixe a sua, como é que chama isso? Bacia. A sua bacia, o seu recipiente para fazer o bolo já ao lado. Porque os ingredientes secos, você vai colocar nesta daqui, ok? Então, repetindo, os líquidos vai no liquidificador. Uma dica que eu dou para você, Ítalo, quando você for fazer o seu bolo: nunca coloque o ovo já dentro do local que você vai bater ou fazer. Por quê? Porque o ovo pode estar estragado. Então, sempre 1 xícara. E a mesma xícara que eu vou usar de medida são para todas as medidas, tá? Não dá para ficar mudando de xícara. Ah, pega 1 xícara para farinha, 1 xícara para o açúcar. Não, todas para a mesma medida, ok? Então vamos lá, vamos bater o ovo para ver se esse ovo tá bom e não está quebrado ou estragado, melhor dizendo, né? Esse está excelente, então você já pode colocar dentro do liquidificador. São só 2 ovos, é uma receita muito econômica. Ah, quem deu essa receita pra gente foi a Bisa, viu? A Bisa da Rebeca, a avó Vani, a avó da Caroline. Então, 2 ovos, 1 xícara de leite. Eu gosto de colocar o integral porque fica mais gostoso, tá? Então, como essa receita não é fit, vamos abusar e usar o integral. Essa dica que eu vou dando, porque a medida que a gente tem nem sempre é aquela que a gente usa, né? Esse é o segredinho também do bolo da vovó Déa. Então, o que que a gente faz? Coloca um pouquinho mais de leite, tá? Então, um pouquinho mais do que 1 xícara. O outro ingrediente líquido é o óleo. Então, o óleo, nós vamos colocar a mesma xícara de óleo, a medida. Esse não precisa pôr a mais não, tá? É 1 xícara mesmo. Então, recapitulando, quais são os nossos ingredientes líquidos? O leite, o óleo e o ovo. O que que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos bater no liquidificador. Então, vamos lá. Aqui tinha que ter uma musiquinha, né, Ítalo? Para não ficar o som do liquidificador. Eu ponho depois. Isso, vai ficar legal. Eu corto. Muito bem. Então, agora a gente tem 3 ingredientes aqui: 2 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo. Vamos bater.
eu tenho no meu liquidificador a função centrifugar. E eu acho legal, tá? Então, pulsar, desculpa, não é centrifugar, pulsar. Então, dá uma apertadinha, porque tudo que tá embaixo também mistura. Então, ó, umas 3 vezes você pulsa e pronto. Legal, então aqui a gente tem 3 ingredientes líquidos. Agora, nós vamos para os secos. Então, os secos quais são? Então, vamos lá, são 2 xícaras de farinha de trigo. Lembrando que eu tô usando a mesma medida da xícara. A xícara de farinha eu gosto de colocar ela bem cheia, viu? Uma. Farinha, marca qualquer uma, tá? Tem gente que tem preferências por marca de farinha, eu não tenho. Até com farinha já com fermento eu já fiz. Mas essa daqui, no caso, ela não tem fermento junto. Mas também não tem problema se você tiver na sua casa com fermento. Então, 2 xícaras de farinha. Muito bem. Nós vamos deixar a farinha aqui porque a gente ainda vai usar para untar a forma. Agora, 2, deixa eu ver. É uma de açúcar. 1 xícara de farinha. 2 é só a farinha. Por isso que esse bolo não fica muito doce. Que é 1 só de açúcar. Como eu disse, açúcar refinado, tá? Com demerara não dá certo. 1 xícara de açúcar. Então, recapitulando, aqui estão os líquidos, o liquidificador, e os sólidos estão aqui. Então, farinha de trigo, 2 xícaras, 1 xícara de açúcar, e agora nós vamos usar, não vou fazer propaganda, mas eu gosto de usar o Nescau. Como a gente não tá na televisão, a gente pode falar as marcas, né? A gente vai usar quanta de achocolatado? Deixa eu ver aqui. É 1 xícara só, tá? Só que eu faço uma xícara bem generosa. Por quê? Que eu gosto da massa com gosto de chocolate. Então, a gente vai fazer essa xícara bem generosa. Ou seja, bem cheia. E se você ainda achar que não ficou muito escurinho, você ainda pode colocar mais um pouquinho de Toddy, tá? Toddy, Nescau, o que você quiser. Bom, então vocês estão vendo aqui, ó. Aqui estão todos os secos. E o que eu faço? Eu dou uma mexidinha nesse seco, tá? Eu vou ensinar pra vocês uma dica maravilhosa pra massa ficar bem fofinha. Que eu aprendi quando a Caroline fez 2 anos de idade, a minha filha, a pastora Carol. Eu chamei uma moça para fazer um bolo de palhaço bem lindo para ela, porque a festa foi de palhaço. E a moça me ensinou como o bolo ficava, a massa ficava macia. E eu vou explicar para vocês. Eu aprendi faz muitos anos, que a Carol vai fazer 30 anos, estou contando uma história de 28. Muito bem, queridos. Então aqui, Ítalo, ó. Já temos todos os secos. Agora, vamos dar mais uma batidinha para que os ingredientes se misturem. Só de leve um pulsar. Muito bem. Então, agora eu vou pegar esse líquido e eu vou colocar nos ingredientes secos. E agora que eu vou dar a dica para vocês, tá? Essa dica é muito importante. Então, vamos aproveitar. Qualquer massa, seja ela salgada ou doce, você deve fazer o que eu vou fazer. Ó, aqui está o meu mexedor, ele é para bolo. Você pode fazer na batedeira, mas a mão também dá certo. E eu gosto muito desse instrumento aqui, tá? Para misturar. Que é exatamente para o bolo, para a massa ficar fofinha. Então, qual é a dica? Presta atenção, Ítalo. Você vai sempre mexer na mesma direção a massa, não muda. Ah, cansou a mão, vou virar para o outro lado, anti-horário. Não, sempre horário. Ou se você quiser anti-horário, mantenha anti-horário. Não mude isso. E como que a massa fica fofinha?
quando você vê as bolinhas subirem. Sabe como faz assim? Estoura aquelas bolinhas no bolo, assim, na massa? É que a massa está fofinha. Então isso te garante que a sua massa do bolo vai ficar, ó, super saborosa e gostosa. Leve. Então vamos lá, ó. Agora a gente vai misturar bem aqui. Como eu tenho muita força no braço, eu uso esse mexedor. Mas se você aí em casa não quiser usar esse mexedor e quiser usar batedeira de bolho, porque não tem muita força na mão, beleza. Usa, que também dá super certo. Então, ó, eu gosto de mexer assim, de uma forma que a massa vai ficar super fofa. Então, essa foi a dica que a boleira que foi lá em casa fazer a festa de 2 anos da Carol, ela deu. Mexe para o mesmo sentido o seu bolo e você para de mexer quando a massa soltar bolinhas. Essa daqui já até soltou. Olha que belezinha, ó. Olha que belezinha. Por que que ela solta fácil? Porque o líquido foi batido no liquidificador. Então ele já também tem uma leveza. Quando mistura com seco, ó, fica muito bom. Vocês vão perceber que eu não vou colocar agora ainda o fermento. Por quê? Porque eu gosto primeiro de untar a minha forma, depois eu coloco o fermento e aí eu ligo o meu forno. Como o meu forno é elétrico, eu não preciso pré-aquecê-lo. Eu ponho sempre a 180 graus, tá? Se você tiver um forno menos potente, então deixa esquentando também numa temperatura, pode ser até abaixo de 180. Eu preciso que o meu esteja frio. Por isso é que eu não ligo antes, ok? Como se unta a forma, gente? Eu tenho aqui o meu pincel, esse negócio de ser equipe, viu? Na sua cozinha. Ao invés de ficar passando a mão, pegando guardanapo, use os instrumentos adequados. Então esse daqui é um pincel para passar óleo. Untar a forma. Como é que a gente unta a forma? Espalhando todo o óleo na superfície e também interna e nas laterais. Por quê? Porque o bolo cresce. E aí quando você, ou se quiser desenformar, ou mesmo cortar na forma, nossa, você não tem nenhum prejuízo. Corta inteiro o bolo que não sai os pedaços, fica super legal. Então, ó, pincel, a dica aí para passar óleo. E aí o que que a gente faz para untar a forma? A gente coloca a farinha. Então a farinha na forma. Então agora você vai, ó, acertar, garantindo que a farinha permeie toda a sua forma, para que o bolo não grude. Então, ó, eu faço aqui na pia, para não sujar a minha cozinha, porque eu não gosto de sujeira na cozinha e nem bagunça. Eu sou uma vovó muito organizada. Então, vamos deixar a nossa cozinha também organizada, certo? Então, beleza. Agora, a minha forma untada, preparada, aí sim eu vou colocar o último ingrediente, que é o fermento. O fermento é muito importante a gente testá-lo antes de usar. Então, o que que você faz? Pega uma pitadinha, coloca na água, se ele ferventar, que nem sonrisal, aí você vê que ele está bom, né? Ele tem que soltar assim as bolinhas para cima. Então, você coloque uma colher de sopa de fermento e mais um pouquinho, tá? Mais uma meia colherzinha. Então agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos mexer, mas levemente isso. Ó, tá vendo? Levemente você mexe a sua massa com o fermento. E aí você já está com a massa completamente pronta. Ok? Uma outra dica, essa espátula de silicone. Gente, isso para tirar bolo, tirar massa, é maravilhosa. Então, se equipe na sua cozinha, viu? Pronto. Então, agora, nós vamos colocar a forma no local reto, para que a massa fique homogênea dentro da forma. E a gente pega aquela forma que tem os ingredientes secos e líquidos misturados e vamos tirar com a nossa espátula de silicone, que sai tudo, gente, é maravilhosa. Amo a minha espátula, inclusive ela quebrou, eu tive que fazer aqui
um ajuste até essa quarentena terminar e eu sair para comprar uma nova. Mas olha, minha forma praticamente ficou sem massa nenhuma, certo? Então agora nós temos o bolo dentro da forma, nós vamos colocar dentro do forno, que não sei, cada forno tem uma temperatura e cada forno tem um tempo. O meu, como eu disse, é muito rápido, então eu vou ligar ele agora e vou ensiná-los a fazer uma cobertura que Rebequinha, Ítalo, Carolzinha amam. É de chocolate, tá? Peraí, até já. 180 graus, tá? Não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas eu gosto de estar a 180 graus, como eu disse pra vocês. Mas isso você tem que conhecer seu forno pra colocar também, tá? Porque o teu forno pode ser diferente do meu. Então eu vou colocar aqui, não coloco o dourador, porque senão o bolo não assa por dentro. Então deixa aqui, desligo a luz e vamos aguardar, ok? Vamos fazer a cobertura? Os ingredientes para a cobertura, eu vou fazer a cobertura que a minha filha Carol ama, que é aquela mais durinha, tá? Mas você pode fazer uma líquida, você pode fazer um brigadeiro, colocar por cima desse bolo. E o segredo qual é? É deixar a cobertura quente, o bolo saiu do forno, você fura todo o bolo e coloca a cobertura que você preferir. Tem várias. Hoje eu vou fazer uma que eles gostam muito aqui em casa, tá? Então o que você precisa? De uma xícara de açúcar, lembrando que é a mesma medida. 4 colheres de sopa de chocolate, você vai escolher o que você quiser, em pó, tá? 2 colheres de leite, e é colher mesmo, tá, gente? Vai falar, mas só 2 colheres de leite? Sim, pra ficar aquela coberturinha durinha. E 1 colher de sobremesa de manteiga, você vai levar ao fogo e vai mexer até dar aquela fervurinha. Deu a fervurinha, você desliga. O bolo não vai estar pronto. Então você, quando for colocar no bolo, você liga o fogo de novo, dá aquela esquentada para que ela esteja quente para você colocar em cima do seu bolo, ok? Então vamos lá. 1 xícara de açúcar. A mesma xícara que eu usei, eu estou usando. A minha xícara de medida é essa, tá? Tanto que ela ficou só na minha cozinha para medir as coisas. Eu não uso para mais nada. Inclusive essa xícara minha avó que me deu, minha avó querida Adelina, que Jesus já recolheu. Tá aqui guardada comigo essa xícara. Tenho 2 dessa, porque ela usava muito na cozinha quando eu era pequena e via ela cozinhar, e ela me deu essa xícara. Você vê relíquias que a gente tem dentro da cozinha. 4 colheres de chocolate. Você vê como a culinária sempre tem história, né? Eu já contei várias histórias aqui. Contei agora da minha avó, contei da minha filha pequena, contei... Sempre tem histórias. A cozinha é um lugar onde a família pode fazer história juntos. É muito legal. A minha mãe colocava a Carol pequenininha para cozinhar. Eu ficava na cozinha com a minha outra avó, mãe do meu pai, aprendendo a fazer bolo, que ela era uma boleira maravilhosa. Então aqui eu tenho 1 xícara de açúcar, 4 colheres de chocolate. Eu vou colocar 1 colher de manteiga. Olha, manteiga, qual que você vai usar? Qual você quiser. Eu gosto, inclusive, de usar com sal, tá? Tem gente que gosta de sem sal. Eu gosto de com sal. Margarina, qual você quiser. Ó, bem generosa, hein? Até vou colocar mais um pouquinho, porque eu gosto de dar aquela liga com a manteiga. E agora, como eu disse pra vocês, 2 colheres mesmo de leite. Porque essa coberturinha fica grossinha. Até coloquei um pouquinho mais, você pode colocar umas 3 de... Agora você coloca no fogo. Não precisa ser baixo nem nada, pode ser um fogo normal, tá? E nós vamos misturar bem isso. E essa cobertura faz muito sucesso. A manteiga dá uma liga legal nessa cobertura, então seja generosa na sua colher. Uma colher de sopa aí.
Ela fica bem escura porque as minhas colheres de chocolate também são generosas. Aí também mistura no mesmo lado? Aqui não, Ítalo. Você pode ficar à vontade e misturar porque não vai ter diferença, tá? É só na massa mesmo, seja uma massa salgada ou doce, aí sim faz a diferença. Mas na cobertura não. O que você precisa é dissolver bem, tá? A manteiga, o chocolate misturar bem com açúcar, com o leite. Quando você vê que começou a ferver, tá quente, então você já pode desligar. Lembrando que quando o bolo sair do forno, a sua cobertura vai estar fria, porque você está fazendo ela antes. Então, esquenta, liga o fogo novamente, não tem problema nenhum. Dá uma mexidinha, deixa ferver e aí você já joga por cima do seu bolo que vai estar furado. Vocês vão ver, a gente vai gravar isso também. Tô fazendo o bolo, bebê. Aquela cobertura gostosa de chocolate que você gosta, que a vovó faz. Esse bolo é o da Rebeca. É bolo Rebeca. É receita da Bisa, mas é o nome de Rebeca. Que a Rebeca gostou muito desse bolo da vovó. Nessa quarentena eu já acho que eu já fiz uns 5 ou 6 bolos desse daqui de chocolate. Bom, então ferveu. Você pode desligar, ok? Deixa aqui guardado, tampa a sua panelinha. Sempre tampar tudo, porque para não vir bichinho, para você não ter nenhuma surpresa, ok? Então é isso. Agora a gente vai aguardar o bolo ficar pronto. Aí eu vou furar esse bolo quando ficar pronto, vou esquentar novamente a cobertura e a gente joga por cima e o nosso lindo e maravilhoso bolo está pronto. Faça para um café da tarde. Você viu que a minha forma é pequena, né? Porque essa receita de massa de bolo, ela é pequena, tem 2 ovos só. Você viu que ela é muito econômica, inclusive. Toda dona de casa tem isso na sua cozinha, tá bom? Até já, queridos. Bolo. Então agora, como a nossa cobertura estava fria, a gente colocou no fogo novamente para derreter o chocolate. O bolo saiu do forno, tá muito bonito, viu, gente? Cheirosíssimo. Furei bem o bolo com uma faca simples, tá? Furar com palito fica muito pequenininho os furos, então eu prefiro furar com a faca. Aí você fura bem o bolo e aí você vai pegar aquela cobertura que nós já tiramos do fogo, quentíssima, ok? Esse é o segredo e você joga por cima do bolo que está furado. Por quê? Porque o chocolate vai penetrar no bolo e o bolo vai ficar maravilhoso. Maravilhoso. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas o Ítalo vai dar um zoom aqui no bolo, que olha como é que está, gente. Olha que beleza. Depois eu corto. Maravilhoso, né? Pronto, é isso. Assim a gente finaliza o bolo de chocolate da Rebeca. Até uma próxima. Beijão.